E abra comigo em 2 Reis, 2 Reis no capítulo 4, 2 Reis, logo depois de Samuel, 2 Reis capítulo 4, dos versos 1 a 7. Eu preciso que você leia com muita atenção comigo. Tem lições tão poderosas para a gente extrair hoje desse texto. 2 Reis capítulo 4, a partir do verso 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. E ela disse o seguinte: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Você consegue imaginar o drama dessa mãe? Você consegue entender como é uma mãe perdendo o seu marido e agora tendo seus filhos ameaçados de serem tirados de casa? Eliseu, que é um profeta, perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Que texto lindo, não é? Pode sentar, queridos. Mais uma vez, você que nos visita, seja muito bem-vindo. Nós somos a Igreja Casa Viva, estamos há 3 anos aqui como igreja, não só aqui nesse lugar, nós nos reunimos aqui todo domingo, às 5 da tarde, e agora às quartas-feiras, às 7:30 da noite, quando é casa de oração, que é o que nós estamos vivendo agora. Por sinal, quarta-feira que vem temos casa de oração. Vamos começar um pouco mais cedo, dado ao feriado, não tem por que começar tão tarde. Vamos começar às 18 horas, todos são convidados para uma noite de oração e adoração e o fluir de Deus nesse lugar. E também, logo em seguida, nós iniciaremos já no final desse mês a nossa Escola do Discípulo, onde nós temos 8 cursos do nosso trilho de crescimento, onde todos os discípulos da Casa Viva são desafiados a fazer todos os cursos, que por muito tempo foi online, agora é presencial também, presencial e online. Então já no dia 25 nós temos o início das nossas aulas, já vários irmãos já se inscreveram, continue se inscrevendo, e a gente vai começar aqui a nossa Escola do Discípulo. É muito importante, porque é onde a gente fundamenta muita coisa que a nossa igreja acredita como sendo fundamento para todo discípulo de Jesus. Amém, queridos? Amados, estamos diante de uma situação desesperadora. Ouça com muito carinho essa palavra. É de se esperar que, ao ouvir uma mulher desesperada, tendo ouvido uma notícia tão dramática, não só agora da perda do seu marido, mas da retirada dos seus filhos, era de se esperar que o profeta Eliseu, de alguma forma prática,
lhe oferecesse ajuda. Se coloque no lugar dessa mulher. Ao invés de ouvir do profeta, eu vou te ajudar, ele responde aquela situação com uma pergunta: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Certamente o profeta está sendo dirigido por Deus, mas você não acha estranho alguém te fazer uma pergunta quando você está sendo ameaçado de morte? Você não acha estranho alguém lhe fazer uma pergunta quando alguém está precisando de uma proteção? Que conversa desafiadora foi para esta mulher. Ela veio buscar ajuda e o que o profeta lhe oferece é uma pergunta. Mas é assim mesmo, irmãos. Deus sempre nos surpreende. Deus sempre tem uma forma de tratar conosco que confronta a nossa razoabilidade. O que você tem em casa? Apesar de ser indelicado, inclusive, fazer esse tipo de pergunta, ela responde: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Bom, ela acha que não tem nada, mas depois ela se lembra que tem sim um pouquinho de azeite. Então Eliseu diz o que ela deveria fazer. Eliseu vai dar uma orientação para ela a partir do reconhecimento que existe algo. Porque, amados, a sensação de falta nunca será a linguagem do Espírito Santo. A linguagem do não tem, acabou, não gosto, não tem, nunca será uma linguagem do divino. A declaração que nada tem, quando se tem algo, é no mínimo ingrato. Declarar que nada tem, às vezes é comer a comida de Satanás, que é craque em nos trazer a sensação de falta. Mas eu estou aqui como servo do Senhor para lembrar algo para você. Quem tem Cristo tem tudo o que precisa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Paulo vai dizer: a tua graça me basta. Mas eu vim trazer também abundância, disse Cristo Jesus, em João capítulo 10. Pois eu sei, Jó vai falar isso, que os planos de Deus jamais se frustrarão. Sim, a palavra também diz: pois eu sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz, pois os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Amém? Às vezes pensamos e falamos: ninguém pode me dizer, ninguém pode me levantar. Mas como diz o louvor, mas se Deus tem um plano comigo, ninguém impedirá. O profeta diz para a viúva: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Mas tem um detalhe: peça muitas. E aqui nós temos um grande desafio já, amados, para aplicar para a nossa vida. Porque além da insatisfação que nos leva a enxergar o que está faltando, que nos faz ver o que falta, nós também lutamos com o orgulho que nos impede de pedir. O profeta está confrontando um senso de insatisfação crônica que pega muitos de nós, que dizemos que não sabemos quando Deus tem nos dado conhecimento.
Quando Deus nos dá tempo para gerir em 24 horas e a gente diz que não tem tempo para buscá-lo, há uma raiz de insatisfação. Quando Deus nos dá dons e talentos e a gente diz que não dá para servir, uma raiz de insatisfação. Porque tudo aquilo que começa na falta não vem de Deus. O que você tem aí, mulher? Eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite. O que você tem aí, mulher? Eu tenho um dom de oração, mas está muito pouco, quase não uso. O que você tem aí, homem de Deus? Eu tenho conhecimento, eu tenho habilidades, eu tenho dons, eu tenho talento, mas faz tempo que eu não sirvo, estou até enferrujado, não tenho nada. Preste atenção, porque a palavra está sendo confrontada, está sendo confrontadora para a viúva, e para mim e para você, que além da insatisfação, agora seremos confrontados sobre o orgulho de não pedir. Amados, o orgulho é a máscara mais usada por nós. E lamento te frustrar, todos nós aqui, sem exceção, temos níveis de orgulho. É a máscara mais usada. Nós temos grandes dificuldades de pedir socorro. Nós temos grandes dificuldades de pedir um conselho, quando a gente sabe que a sabedoria habita em alguns lugares, em algumas pessoas, em alguns ambientes. Nós temos grandes dificuldades de pedir oração, de pedir ajuda. Nós substituímos o clamar pelo reclamar. Mas eu quero lembrar, eu quero te animar também com uma verdade, de que Deus está à sua espera. Deus está a um passo de humildade sua, porque Ele quer te exaltar, amém? Ele quer te honrar, Ele quer te responder, mas não pode ser nos seus termos, tem que ser nos termos dEle. A palavra dele diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele a seu tempo. O problema é que a gente não se submete a Deus e nem ao tempo de Deus, e queremos ser exaltados pela nossa força, argumentação, conversa, manipulação, controle, reclamação, pressão. Alguém que está te humilhando, alguém que tenha levantado a mão para humilhar você, não confronte essa pessoa, apenas saia debaixo dessa mão e se submeta à mão do Senhor, que vai Ele te exaltar. É o Senhor quem te exalta, porque é nos humilhando debaixo da potente mão do Senhor que Ele nos exalta. Amados, é lindo ser exaltado por Deus, mas não queira se exaltar. O profeta diz para a viúva: vá pedir. Um grande desafio para muitos de nós, pedir ajuda, pedir socorro. Ainda mais, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Peça ajuda ao seu próximo, peça ajuda mesmo ao seu vizinho, ao seu cônjuge, ao seu amigo, ao seu líder. Amados, peçam ajuda. Ajuda é expressão de gente humilde, não é só de gente pidão, não. E eu sou um declarado pidão, gente, porque eu aprendi um segredo maravilhoso na palavra de Deus: pedi, pedi, dar-se-vos-á. É só pedir a pessoa certa,
É só pedir, não quebrando o princípio de honra. Entende? Um funcionário não pode quebrar um princípio de honra com o seu líder, com o seu chefe, com o seu gestor. Uma esposa não pode quebrar o princípio de honra e respeito ao seu marido, em detrimento do pedido. Se você mantém o princípio de honra, você vai pedir, queridos, o Senhor vai te ouvir. Eu tenho pedido muitas coisas para Deus, e eu peço muito mesmo, porque eu quero receber muitas respostas, muitos resultados. Peça. Depois você entra em casa com seus filhos e fecha a porta, porque tem milagres que Deus quer fazer na intimidade da família. Tem milagres que não é para ser exposto, tem milagres que é para acontecer no quarto, marido e mulher. Tem milagres que vai acontecer no quarto do seu filho, da sua filha, e você vai declarar saúde, e ele vai ser curado, e o primeiro lugar que a gente vai correr é para a oração, e depois para os cuidados, é declarar vida, é declarar saúde. Então ela pega as vasilhas vazias, todas, ela vai na casa dos vizinhos, ela vai na casa do primo, ela vai na casa de todo mundo, e aí ela fecha a porta e começa então a pegar o pouquinho do azeite que ela tinha e começa a derramar. E ela derrama, e gente, continua derramando. O milagre acontece no derramar, a multiplicação acontece no semear. Mas só são 2 sementes de milho, plante as 2. Mas eu não tenho forças mais para buscar, para orar. Mas eu tenho 20 minutos. Derrame os seus 20 minutos. E o milagre vai acontecendo enquanto ela vai derramando, e o milagre vai acontecendo, e ela vai derramando. Ela pega as vasilhas vazias que possui, busca dos vizinhos, e ela vai derramando, e quando não há mais espaço disponível, o derramar milagroso daquela casa, daquele azeite, cessa. Parou. Mas o profeta pediu para ela pegar muitas vasilhas, gente. Para isso, ela tinha que ter muita humildade para pedir muitas vasilhas. O derramar de Deus, o muito mais de Deus, vem sobre muito posicionamento, porque o derramar vem sobre muita obediência, o derramar vem sobre muita humildade, o derramar vem sobre muito posicionamento. E quando ela conta para Eliseu o que aconteceu, ele diz para ela vender o azeite, pegar todas as suas dívidas e viver com seus filhos, com o que sobrar. Ele não só resolveu o problema real, atual, mas ele trouxe um ar de abundância. Não, você não só vai pagar suas dívidas, que é o que você veio me pedir, você vai desfrutar da multiplicação, do derramar, porque, amados, Deus fez sobrenaturalmente o que a viúva não conseguiria fazer sozinha. Deus não apenas supriu sua necessidade, Ele superou em muito e deu a ela com abundância. Mas como é que começou o milagre, gente? Começou com algo que parecia quase nada. Então eu trago uma pergunta para vocês, feita essa introdução: como Deus derramará do Espírito Santo na sua vida? Você tem desejado por Ele? Você tem desejado pelo Espírito Santo? Como Ele pode e quer derramar as suas bênçãos sobre cada um de nós, gente simples, tantas vezes sem recurso? A resposta é uma poderosa revelação. Eu quero apresentar pelo menos 3 respostas. A primeira: para você viver o derramado do Espírito Santo,
tudo o que Deus precisa é tudo que você tem. Vou repetir. Tudo que Deus precisa é tudo que você tem. Mas ela disse: tua serva não tem nada, porque o que ela conseguia ver era o que ela não tinha. Mas o profeta estava mudando o olhar dela para o que ela tinha, mesmo que fosse pouco. Mas ela disse: tua serva não tem nada. Eu não tenho nada além de uma vasilha de azeite. E foi o pouco que ela tinha, que foi o ponto de partida para um derramar milagroso. Escute com atenção, meu querido. Muita gente, mas muita gente mesmo, se exclui da visão maior de Deus, dos milagres maiores de Deus, se exclui de ser grandemente abençoado, se exclui de ser grandemente usado por Deus, porque acredita que não tem o suficiente com o que Deus possa trabalhar. Nós estamos sempre pensando no conhecimento que não temos. Por que será que estamos sempre pensando no treinamento que não fizemos? Nos recursos que não temos, na pouca habilidade relacional, ou na falta de experiência, no diploma que não temos? Pode ser também, amados, que nós nos desqualifiquemos porque não temos um casamento maravilhoso assim. A gente queira se tirar de desejos, de oportunidades para servir a Deus, porque não temos a reputação, porque não temos um emprego excelente, e a gente vai dando desculpas para nós mesmos, qualquer que seja a razão, algo está sempre faltando, e essa mentalidade nos impede de perceber o que temos, e o que temos é mais que o suficiente para Deus. Mas ouça com atenção, Deus é especialista em usar o pouco que temos para fazer grandes coisas que só Ele é capaz de fazer. Mas por outro lado, nós temos um inimigo de Deus. E uma das estratégias do inimigo de Deus é fazer você focar naquilo que você não tem. O diabo é craque em trazer a sensação de falta. Deus não habita na falta. Eu costumo dizer que o pecado nasce num ambiente de escassez. Você sabe quando você está próximo de pecar? Quando você começa com o pensamento: está faltando. Não tenho. Tá, mas o que eu faço quando é real? Peça. Por isso, a oração deveria ser o nosso respirar, gente. Ainda é muito esquisito desafiar pessoas para orar. É esquisito, porque assim como eu respiro para poder viver, assim a oração, assim a palavra de Deus para quem quer viver no Espírito. É impossível você ser um discípulo de verdade. É impossível você ser um cristão de verdade sem Bíblia e oração. Porque um fala, o outro escuta. Na palavra Deus fala, na oração você escuta. Ixi, pastor, mas na oração eu só faço é falar, pois está orando errado. Na oração você fala, espera a resposta. Você já treinou isso? Eu preciso de uma resposta. E você diz assim: essa semana eu vou colocar em oração, e até o final de semana eu vou pedir a Deus que acelere esse processo de resposta. Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu faço muito isso, irmãos.
Porque às vezes eu percebo, através do bom senso, da percepção, que a minha esposa, que o meu filho, que um irmão da nossa igreja está precisando mesmo de ajuda para essa semana. Só que às vezes eu consigo discernir quando alguém está ligando para mim antes de dobrar os joelhos. Eu consigo discernir. Eu tenho muito temor quando alguém corre para pedir ajuda para o pastor, quando ainda não dobrou os joelhos diante de Deus. Isso é um perigo. Que bom que tem uma criança pregando comigo. É muito bem-vinda. Já estou curado. Glória a Deus. Peça mesmo que o Senhor vai te responder. Mas infelizmente a maioria de nós tem uma mentalidade pequena, uma mentalidade negativa. A gente diz assim: se eu tivesse, então eu. Se eu soubesse, então eu. Se eu pudesse, então eu. Essa mentalidade, irmãos, da falta nos aprisiona numa vida pequena, numa vida sem ousadia, sem fé. Quando Deus tem abundância para nós, nós passamos o tempo todo sonhando onde nós gostaríamos de estar e o que gostaríamos de ter, sem sequer investir tempo no lugar onde nós estamos e sem usar aquilo que já temos. Então, o que eu gostaria de ter parece que nunca chega, porque nunca usamos o que temos. Muita gente vive tentando pensar fora da caixa. Meu Deus, eu ouvi tanto isso. Orlando, tem que pensar fora da caixa. Sabe o que eu percebi nesse texto? Eliseu fez diferente. Eliseu pediu para ela olhar para dentro da caixa. Ele desafia a viúva a olhar para dentro. E algumas pessoas que passaram na minha vida, irmãos, que foram bênção na minha história, que me influenciaram, muito falavam no meu ouvido: Orlando, cara, tem que pensar fora da caixa, vamos pensar fora da caixa. E eu posso lhes afirmar que boa parte desses que disseram para mim, pensa fora da caixa, hoje não vive nem dentro nem fora, não sei nem onde é que vive. Porque o resultado desse pensar não experimentaram, não levou esses a viver abundância. Estão longe da vontade de Deus. Por quê? Porque se esqueceram de olhar o que já havia dentro da caixa, o que já havia dentro de mim, o que já havia dentro da minha história. Esqueceram de honrar, esqueceram de agradecer, esqueceram de valorizar, esqueceram de perseverar, esqueceram, gente. Irmãos, há uma coisa muito linda dentro de você. Há experiências riquíssimas vividas por você. Só tem um problema: só você viveu. Está na hora de transbordar, gente. Está na hora de expandir, pessoal. Porque apenas sonhar não mudará a situação. Apenas fazer perguntas não mudará a situação. Apenas pensar fora da caixa não mudará a realidade. Na maioria das vezes é quando nós valorizamos o pouco azeite que temos. Se nós valorizássemos mais o nosso cônjuge, quantas brigas seriam diminuídas, cessadas, porque a gente está sempre discutindo pelo que não tem. A gente está sempre insatisfeito por causa do que não tem. E mesmo limitados pela graça e misericórdia de Deus, Ele começa a nos usar com pouco que tem, a derramar com pouco que tem. Foi assim, irmãos, foi assim na minha vida, foi assim na história da nossa igreja. Uma célula, um condomínio, depois da casa uma escola, depois da escola uma sede, que nós estamos aqui hoje, e depois sem ar-condicionados, e depois sem ar-condicionado, depois chegou, antes cadeiras emprestadas, hoje nossas cadeiras, glória a Deus. E hoje de manhã eu estava celebrando
com o pastor Johan e a igreja A Ponte, os 5 anos da igreja A Ponte Fortaleza. Temos um casal querido de lá, Diego, que bom que você está aqui com sua amada esposa. Sejam bem-vindos. Estava lá, gente, celebrando, meu Deus. Amados, pense nas suas limitações como os pães e peixes que você tem e que Jesus quer abençoar e multiplicar, porque Ele só pode multiplicar o que você entregar. Ele só pode multiplicar o que você irá agradecer. Como nós precisamos sair daqui com o espírito de gratidão renovado. Gratidão pelos filhos, gratidão pelo seu cônjuge, gratidão pelo seu trabalho, gratidão pelo seu vizinho, gratidão, não esqueça dos feitos do Senhor por meio de pessoas. Temos dito na Casa Viva, agradecemos com palavras, honramos com atitudes. Então, para viver o derramado Espírito Santo, pare de esperar pelo que você quer e comece a trabalhar com o que você tem. Pare de reclamar de suas limitações e olhe para o pouco que você tem com sabedoria. O que é que você tem? Oportunidades, você tem dons, talento, você tem um carro, você tem uma família, você tem uma casa, você tem um gestor, você tem muita coisa. A sua maior limitação pode ser também a sua maior oportunidade para Deus. Olha para Moisés. Deus simplesmente perguntou para Moisés: o que você tem nas mãos? Ele tinha um cajado comum, gente, mas Deus usou algo comum para algo extraordinário, como para transformar o Nilo em sangue e abrir o Mar Vermelho. Você entende? Qual é a relação de um cajado com abrir o mar? Tem toda a relação quando está nas mãos de Deus. Veja o rapaz lá de João 6, Jesus não mandou que seus discípulos arrumassem dinheiro e fossem comprar alimentos naquela multidão. Jesus chegou para os discípulos e perguntou: o que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Nas mãos de Cristo é mais do que o suficiente para Ele derramar o seu milagre. Comece a dizer sim para Deus onde você está. Comece a dizer sim para Deus com o que você tem. Pare de dar desculpas, pare de adiar o inadiável. Haja por fé. Ao invés de sempre orar: ó Deus, me abençoe com mais, comece a orar dizendo: Deus, usa o que eu tenho. Deus, pega o pouco que eu tenho e faça transbordar, Senhor. É pouquinho, mas faça transbordar. Agora, Deus não multiplica no nada. Não queira a resposta de Deus se é nada de oração. Não queira ouvir a voz de Deus se é nada de Bíblia. Não queira ser honrado quando você não honra ninguém. Não queira desfrutar da beleza de ser cuidado quando você não quer viver igreja. Tudo o que você precisa para viver o derramado do Espírito Santo começa com o que você já tem, mesmo que seja pouco. Amém? Segundo, para viver o derramado do Espírito Santo, você precisa saber quem Deus é. E sabendo quem Deus é, você precisa confiar nele. Aqui começa a apertar um pouco a gente, né? Porque se a gente abrisse aqui para discutir quem Deus é, meu Deus, a gente não sairia daqui menos do que meia-noite, porque todo mundo tem uma opinião sobre Deus. Agora vamos trazer a conversa só sobre confiança para Deus. Eu acho que termina rápido a conversa. Quem Deus é, gente? Você lembra na primeira ocasião em que Deus se apresentou a Abraão? Ele chega para Abraão em Gênesis 17:1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja íntegro. Queridos, ouça isso aqui com muita atenção.
Isso é uma revelação linda que Deus, foi derramando no nosso coração. Deus se apresenta como o Deus Todo-Poderoso, que no hebraico significa El Shaddai. Mas eu preciso dizer para você que eu acho uma pena que El Shaddai tenha sido traduzido na maioria das versões bíblicas como Todo-Poderoso. Sabe por quê, gente? Porque o prefixo El ou Elohim já significa Todo-Poderoso. Só o El já significa onipotente. El Shaddai seria melhor traduzido como o Deus todo-suficiente. Ou melhor ainda, como o Deus da abundância. E na história da viúva, que diz ter apenas um pouco de azeite, forma um dos quadros mais reveladores de Deus que eu conheço. Aqui, Deus é o Deus da abundância. Para esta mulher, Deus é o Deus todo suficiente. O Deus da abundância se manifesta na vida da viúva de uma forma extraordinária. Uma mulher que estava desesperada. Primeiro, Eliseu faz algo que nós precisamos considerar. Ele orienta a viúva pobre a pedir vasilhas emprestadas. Veja só, então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos e peça muito, repetindo isso. A questão é, por que Deus falaria através de um profeta a uma viúva que estava preocupada, faminta, desesperada, instruindo ela a reunir a quantidade maior possível de vasilhas vazias? A viúva e mãe desesperada não tinha ideia do que iria acontecer, porque tudo aquilo que a mãe precisava para ter azeite era o pouco azeite que ela já possuía. Ela já tinha tudo o que precisava, ela só tinha que derramar. Quem derrama do pouco que Deus já deu, crendo no milagre, é porque confia sim em Deus. Você quer ir para esse nível, irmãos? De saber de Deus na mesma proporção da confiança de Deus? E agora ela iria aprender que a quantidade de vasilhas vazias que ela trouxesse diante de Deus iria determinar o seu destino, o seu futuro. Quando Eliseu falou para ela o que fazer, será que ela se deu conta que o seu vazio iria determinar a medida do enchimento? Será que ela tinha entendido que viria um milagre por aí? Porque nós queremos viver coisas maiores, nós queremos viver o transbordar, todos nós queremos, irmãos, viver o derramar. É verdade, tem gente com senso de mediocridade. Não, assim tá bom, não, só um pouquinho tá bom, não precisa tanto. Isso não combina com o Filho de Deus. Filho de Deus é ousado, Filho de Deus pede, Filho de Deus clama, Filho de Deus não recua, Filho de Deus quer desfrutar de tudo que Deus tem para nós nessa terra, aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação, mas aprendendo a viver na abundância também. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, nós ainda temos a péssima mania de apresentar para Ele só as nossas virtudes, só o nosso lado bom. Quantas vezes pergunto para nós como nós estamos, e a gente não responde com sinceridade, muito menos com profundidade.
Nós estamos sempre determinados, amados, a oferecer a Deus o que já está cheio. Como pessoas que Deus não precisa mais encher, cheias de desculpas, cheias de orgulho, cheias de isolamento, cheias de traumas, cheias de opiniões. Mas se nós já estamos tão cheios de nós mesmos, como Deus vai nos encher? Como Deus vai encher vasos cheios? Você entende por que Jesus veio e esvaziou-se a si mesmo? Você entende o poder dessa palavra? Filipenses capítulo 2, ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Você já pensou que nós mesmos somos os obstáculos para o derramar de Deus? Porque todo o tempo estamos apresentando a nossa performance, ou o nosso sumiço. Não quero ninguém, não quero falar com ninguém, não preciso de ninguém. Você já pensou que Ele não está interessado em abençoar nossa independência? Deus não abençoa gente independente. Deus abençoa gente que é dependente dEle. Aí você diz assim: ah, pastor, você não sabe de nada. Eu não sou nada disso, sou simplesmente abençoado. E eu preciso te lembrar, não é porque você está sendo abençoado que você está sendo aprovado. Muitos chegarão na presença do Pai, até dizendo que orou para curar a gente. Então, muito cuidado, tá, gente? Não nos impressionemos com os movimentos extraordinários, miraculosos. Eu já andei muito e continuo andando no meio de vários movimentos. Não. Eu quero o milagre de alguém cheio de dons, que tem para derramar, mas jamais abriremos mão do caráter transformado, de gente humilde, de gente dependente de Deus, de gente serva. Deus ama derramar da sua plenitude no vazio, mas isso só acontecerá quando nós reconhecermos que estamos sem forças, e que a gente já bateu a cabeça demais, e que os nossos planos são frustrados demais, porque estamos confiando mais em nós mesmos do que no Senhor. Glória a Ele, porque Ele é cheio de misericórdia. E quando você se apresenta a Ele com seu vazio, Ele está pronto para fazer o milagre. O pouquinho que você tem. Eu sei que tem gente aqui que se sente nada íntimo de Deus, desconecto com a igreja, nada habilidoso em praticar os dons e talentos, mas existe um temor no seu coração. Você escolheu estar aqui porque há um temor no seu coração. Derrama um pouquinho do teu temor a Deus. Derrama um pouquinho do teu tempo para Ele. Derrama, Ele vai multiplicar, Ele vai transbordar. Porque para vivermos, amados, o derramado Espírito Santo, nós temos que trazer o pouco que temos. Sempre temos algo que Deus possa usar. E temos que apresentar o nosso vazio, porque Deus só enche gente vazia. Vasilhas vazias falam do que não temos. E muitas vasilhas falam do tamanho da nossa fé. Amados, algo muito interessante nesse texto é que o milagre do óleo da viúva, ela é uma tipologia da maneira como Deus enche o vazio do coração humano. Afinal de contas, queridos, as vasilhas dos vizinhos também representavam
gente vazia. O lindo do Velho Testamento é que ele sempre apontará para Cristo, que se esvaziou, mas ele foi exaltado sobremaneira, a qual nenhum nome está acima do seu nome. E o que ele pede para nós, a sua igreja? Que compartilhemos o Evangelho. Da mesma forma que Cristo veio derramado o seu Espírito sobre cada seguidor de Cristo, assim a gente vê nessa história, parece que o profeta está querendo dizer para a viúva assim: reúna seus vizinhos, porque eles também estão vazios. E quando ela pega o vazio que está ao seu redor, é como se ela estivesse apresentando para Deus pessoas que precisam também de um milagre, confirmando o papel do Espírito Santo. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele não quer só encher vasilhas, Ele quer transbordar do seu azeite. E o transbordar vai tocar nos meus vizinhos, vai tocar nos meus relacionamentos, vai tocar, gente. Qual é o nosso propósito, amados? Se não encher-nos do Espírito Santo, para que ao viver derramemos o esbanjar da vida de Deus na vida daqueles que precisam. Será que você ainda não entendeu que para Deus usar vasos como eu e você, Ele vai precisar incluir outras vasilhas? Que Ele olha para essa história como um dispositivo para manter o óleo jorrando em nós e dissermos assim: vai jorrar na vida dos seus vizinhos. Deus diz assim, derrame todo o óleo que você tiver, esvazie-se para que eu possa enchê-lo com mais de mim. Sabe de uma coisa, irmãos? O volume do seu vazio determina o quanto você pode ser cheio. E sabe o que mantém eu e você cheios do Espírito? O tamanho da nossa fome de Deus, o tamanho da nossa sede por Cristo. Pense num homem inconformado com a frieza espiritual. Sou eu, gente. Eu sou inconformado com ambientes de adoração sem vibração. Eu sou inconformado com ambientes de gente que assiste o que Deus está fazendo. Não, você tem que ser participante. Ele vai enchendo à medida que você o honra. Ele vai manifestando à medida que você o adora, à medida que você se rende, e Ele tem espaço para trabalhar. Deus está procurando pessoas famintas por mais de Deus, não necessariamente barulhentas, mas é impossível alguém cheio e não ter um barulho de ossos secos. Quem estava aqui semana passada vai entender o que eu estou dizendo. Quando o Espírito vivifica, o vale de ossos secos começa a ter um barulho ensurdecedor. Faz parte do processo, precisa de gemidos de humildade, precisa de gemidos de oração, dizendo: Deus, eu não tenho forças. Eu tenho uma preocupação, amados, como pastor, de encontrar uma casa viva, cheia de discípulos vazios, sem apetite espiritual, porque ao invés de se satisfazerem com os banquetes do Espírito, provam os manjares do diabo, do mundo, da carne. Deus espera encontrar uma noiva, com expectativa de encontrar o noivo. A igreja, Deus está à espera de encontrar os famintos, pessoas sedentas, desesperadas, como foi com o cego Bartimeu. Ao saber que Jesus estava passando, ele começou a gritar cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Aquela viúva manifestou a sua humildade, a quebra do seu orgulho, a sua satisfação em Deus, trazendo vasilhas. Ela viu o que Deus poderia fazer. Aquela viúva trouxe um grande vazio diante de Deus, e por causa disso, submetido à voz de Deus, o vazio deu lugar à abundância. E no processo, Deus sempre usará pessoas. Irmãos, quem conhece a minha história sabe de quão Deus fala comigo pessoalmente. Mas eu quero revelar algo para vocês. Mesmo quando Deus fala comigo pessoalmente, eu me submeto a uma autoridade espiritual, porque eu tenho medo do meu coração, porque o meu coração é enganoso, ele pode se ensoberbecer, eu posso chutar tão fora, eu posso ter entendido errado, então eu me submeto a quem me ama, a quem tem autoridade sobre a minha vida. Ainda assim eu ligo para o meu pastor, ainda assim eu compartilho com minha esposa, que tem sabedoria, que tem amor, que tem autoridade. Ainda assim eu compartilho com alguns irmãos do conselho dessa igreja, para dizer: cara, é isso que Deus está falando comigo, por favor, ouça isso com atenção. Você está vendo alguma coisa que eu não estou vendo? Amados, é por isso que essa viúva experimentou o milagre, porque ela seguiu a voz de uma pessoa que amava e que tinha autoridade sobre a vida dela. Por que isso aconteceu, gente? Porque o nosso vazio diante de Deus sempre abre lugar para a plenitude. O nosso vazio diante de Deus sempre vai abrir um lugar de abundância. Quantos de nós temos promessas de Deus? Quantos de nós já temos ciência sobre as mais de 5.000 promessas de Deus em toda a Bíblia? Se você crê, elas serão cumpridas em sua vida. Então clame, então peça, então bata, então chame, então clame, então busque, porque os planos de Deus jamais se frustrarão. O discípulo deve viver contente e agradecido, sim, mas sempre sedento, querendo mais de Deus, querendo mais de Deus. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Um dos filhos chegou sujo, faminto diante do pai, e ele recebeu o que do pai? Anel, roupa, sandálias e um banquete, porque ele chegou vazio da sua insignificância, vazio, ele se esvaziou, tudo que era do pai agora era dele novamente. E o irmão dele, o outro já tinha direito a tudo, mas vivia vazio mesmo tendo tudo. Meu Deus, o vírus da insatisfação. O insatisfeito, para ele nada está bom, em canto nenhum, em lugar nenhum. E eu peço que Jesus trate o seu coração, porque gente insatisfeita está sempre criticando, está sempre desconfiando, não se entrega e nunca vive a plenitude. O irmão mais velho, gente, não tinha vasilhas vazias, por isso ele vivia vazio, distante do pai, mesmo estando tão próximo do pai. Como é que está o nível da sua fome? Como é que está o nível da sua sede? Que tal você pedir para Deus hoje: Deus, aumenta o meu nível de desespero, Deus, aumenta o meu nível de inquietação. Irmãos, não há mudança sem desconfortos. Talvez você esteja confortável demais. É uma oração doida, eu sei. Eu vou pedir desconforto? A vida já exige tanto, pastor. Não, é um desconforto santo. É um desconforto para você ter fome de Deus, porque você não pode se conformar em olhar para a Bíblia olhar para você, você olhar para a Bíblia olhar para você, e não ter uma química entre vocês, sabe?
Está faltando uma química aqui. Meu Deus, me dá esse negócio aqui. Se chama paixão por Deus, devoção. Deus, eu quero ter fome, Deus. Eu quero derramar do Espírito, Senhor. O derramar do Espírito Santo, amados, sobrevém àqueles que anelam viver as promessas de Deus. Aqueles que têm fome de Deus, fome da sua vontade. Você quer isso? Meia dúzia, amém. Você quer isso mesmo? Amém. Terceiro, para você viver o derramado do Espírito Santo, você precisa de uma fé maior. Amados, as necessidades pode ser uma grande oportunidade para você pecar, mas também pode ser uma grande oportunidade para você exercer sua fé. Necessidades como enfermidades, necessidades na área de finanças, na área de relacionamentos, tudo isso, amados, pode contribuir para aumentar a sua fé, porque as necessidades nos forçam a usar a nossa fé. Eu não gosto de passar necessidades, ninguém gosta. Eu gosto de ter todas as minhas necessidades supridas. Mas quando eu tenho uma necessidade, algo dentro de mim é mexido. Algo tem que ser trabalhado, tratado. Algo tem que ser fortalecido para que eu supere a necessidade, aguarde a resposta de Deus para o cumprimento da necessidade. Caso contrário, eu vou suprir as minhas necessidades, sejam gastronômicas, sejam sexuais, sejam nas tomadas de decisões, e para todas elas existe uma repercussão, todas elas existe um resultado. Jesus estava diante de 5.000 homens cansados e famintos. Ele se dirige aos seus discípulos e ordena: você tem que dar alimento para todos eles. Jesus dizendo para eles. E um deles contestou dizendo assim: mas Senhor, ainda que nós tivéssemos um salário de 1 ano, não daria para comprar pão suficiente para esse povo. Então André aparece com um garotinho, 5 pães e 2 peixes. Imagina se a mãe do menino tivesse dito: ó, é só para você, tá? E diz ao Senhor: veja, Senhor, isso é tudo que temos. O que nós podemos fazer com isso, irmãos? O que é que Deus pode fazer com 5 pães e 2 peixes? O que é que Deus pode fazer com um pouquinho de azeite? Ah, Jesus já sabia o que estava para fazer. Mas ele queria fazer o quê? Forçar, esticar a fé dos seus discípulos. Ele queria exercitar a fé. Ele queria confrontar a incredulidade. Deus nos dá uma necessidade para que a nossa fé possa ser esticada, exercitada. Não recua diante dos desafios. Então Jesus levantou os pães, agradeceu, porque toda multiplicação vem acompanhada de gratidão. Todos se alimentaram e ainda sobrou 12 cestos. Você consegue ver esse padrão na Bíblia? É por isso que eu sou mais adepto da teologia geral do que a teologia sistemática, gente. A teologia sistemática, você vai fatiar a Bíblia em vários assuntos. Nada contra, ok? Eu gosto de ver Deus de Gênesis a Apocalipse. Você consegue ver o que Deus está fazendo com a viúva? Sobrou. Porque com Deus a sobra é sinônimo de multiplicação, é sinal da abundância dele. Você está pedindo: não, Deus, se eu tiver só isso já está bom. Deus está dizendo: está na hora de pedir mais para abençoar alguém. Está na hora de você pedir para Deus trazer mais abundância no seu trabalho, para você abençoar alguém da sua célula, da sua igreja, para você investir em projetos. Será que você pode orar desse jeito, dizendo: Deus, eu peço que o Senhor me multiplique mesmo os meus recursos, porque eu quero abençoar o projeto da Igreja Casa Viva, porque eu quero semear no Viva Compaixão, porque eu quero abençoar a vida de pessoas. Quando você se interessa pelo que Deus se interessa, espera que Ele vai derramar. Eu sei que a linha é muito tênue para a barganha, né? Mas eu já rompi isso na minha vida, irmãos.
Quem tem caráter não barganha com Deus, não. Então eu não tenho medo de pedir, não. Deus, eu quero mesmo, Senhor. Eu quero que você coloque a igreja Casa Viva num lugar para a gente ser uma bênção. Você está se comprometendo com Deus, Orlando? É claro. Eu não estou aqui para encher coração de pessoas. Eu estou aqui para compartilhar de modo que vai encher e vai transbordar, gente. Porque precisa ser uma bênção para quem está perto de você. O que você precisa esvaziar? O que você está precisando tirar? Para que Deus comece a encher você. Eu quero convidar uma pessoa que vai testemunhar para nós de como foi na prática esse processo todo na vida dela. Karine, vem cá, querida. A paz do Senhor. Alguns aqui já me conhecem. Para quem não me conhece, é um prazer. Preciso começar dizendo que essa é a primeira vez que eu topo o desafio de dar meu testemunho aqui para a igreja. E hoje eu quero falar sobre o derramado do Espírito Santo na minha vida, que tem sido até hoje sem cessar. Quando o Orlando falou comigo sobre a palavra de 2 Reis 4, do 1 ao 7, para mim ficou claro 4 coisas: o desamparo, a humildade, a obediência e a fé. A história de uma viúva que só tinha um pouco de azeite. E mesmo assim, foi esse pouco que Deus usou para fazer transbordar. Eu cheguei na Casa Viva, a gente ainda não estava nem nessa sede. Eu cheguei exatamente no aniversário de um ano da igreja, lá no 7 de setembro. Algumas pessoas também estavam lá. E a Karine que chegou ali, chegou cheia de conflitos, problemas. Eu tinha acabado de me mudar. Com 20 e poucos dias eu fui demitida e morava de aluguel. Estava perdida no meu propósito, temendo o meu futuro. Logo em seguida também comecei a temer pelo meu casamento. Tinha dado início a um divórcio. Eu era uma pessoa extremamente orgulhosa. Costumo dizer que assim, até a tampa. Tudo eu resolvia pela força do meu próprio braço. Não pedia ajuda. Eu aprendi assim desde cedo. Eu era a pessoa que sempre disse: deixa que eu resolvo. As minhas coisas, eu que resolvo. E não pedia ajuda a ninguém. E aí, eu vim parar justamente na Casa Viva. Uma igreja discipuladora. E eu era desconfiada com a liderança, longas conversas com o nosso pastor. Não entendia bem o que era discipulado. Mas foi nesse cenário que eu mergulhei de cabeça no mar de Cristo. Sem correr o risco, né, de estar falando heresia. Mas foi isso que eu fiz, eu mergulhei. Eu comecei a dedicar todo o meu tempo ao Senhor, às coisas do reino. Servir era comigo, eu acho que era a primeira que levantava a mão. Desafio, topava todos, sem exceção. Passei a viver para Cristo, e meus dias já não eram mais os mesmos. Exatamente como fala em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Até o pastor Orlando me falar sobre a palavra de hoje, eu não tinha dimensão de que o pouco que eu tinha naquele momento era exatamente o que nosso Pai queria. Essa ficha ainda não tinha caído para mim. E eu dizia: Deus, eu não tenho nada para te dar. O que eu tenho, né? Pouca confiança. Eu ainda não reconhecia o Senhor como um pai. Pouca fé, pouco dinheiro, pouco tudo. Totalmente quebrada. Eu tinha medo.
estava frágil, aprendendo a ser vulnerável, coisa que não existia no meu vocabulário, vulnerabilidade. Mas mesmo assim eu segui entregando ao Senhor os meus dias, a minha confiança, a minha fé e as minhas finanças. E foi justamente nas minhas finanças o primeiro local que eu vi o derramado do Senhor. Foi tão incrível que eu lembro que eu compartilhava isso quase toda a célula. As contas milagrosamente começaram a fechar, mesmo com 50% da minha renda a menos. Trabalhos começaram a surgir, mesmo que eu tivesse pouca experiência na minha área. E aqui eu lembro de Mateus 6,33, que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ou Salmo 23:1, que fala: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E ainda Filipenses 4,19, que fala: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. E assim Ele fez. O derramar, ele começou a partir da minha entrega. Aquilo que para mim parecia muito, muito pouco, era tudo para Deus. Tudo que Ele queria era aquele meu coração contrito, vulnerável e rendido. O Senhor começou a tratar o meu coração, gente. A minha esperança no futuro passou a estar nele. Foi um tempo de muito quebrantamento. Algumas pessoas aqui devem lembrar como eu saía dos cultos, chorando, em prantos. Mas era um choro de conforto, era um choro de leveza de Deus. Era como fala em Mateus, porque eu chegava na igreja e eu literalmente sentia a troca de fardo com o Senhor. E eu continuei entregando o meu tempo, a minha vida, o meu trabalho, o meu servir. E aquele primeiro amor, lá dos meus 12, 13 anos de idade, quando eu tinha me convertido, voltou a arder no meu peito. Eu já nem sabia como era sentir aquilo. Nesse processo, Deus foi restaurando muita bagunça emocional. O meu olhar para mim mesma, me ensinando a ter tempo de cura, a entregar. E no meio disso tudo, eu preciso lembrar que um divórcio acontecia. Mas eu continuava entregando ao Senhor, todos os dias. Algumas coisas foram cruciais nesse caminho. Eu aprendi a cuidar do meu jardim, a ter uma vida devocional intencional. Eu aprendi a servir com todo o meu coração. E foi servindo que o Senhor me curou. Foi servindo que o Senhor me tirou de um mar de tristeza. Eu aprendi a receber direção dos meus líderes, porque eu me governava sozinha. Eu aprendi a obedecer. Desde então, o Senhor tem derramado na minha vida. Ele tem derramado direção profissional em abundância. Não só direção, mas portas começaram a se abrir de forma indiscutível. Não tinha como negar que Ele era o agir do Espírito. Como está escrito em Efésios 3:20. Ele fez infinitamente mais do que eu pedi. Essa luta, ela não era para ser vivida sozinha. Deus derramou amigos. Amigos mais chegados que irmãos. Amigos que jejuavam comigo, que intercediam comigo, que caminhavam, que me levantavam. E eles foram acrescidos na medida justa do Senhor. A nossa igreja, ela foi um instrumento de Deus nesse processo. Porque foi aqui que eu me senti segura para ser vulnerável. Foi aqui que eu aprendi a pedir ajuda e eu pedi. Foi aqui que Deus curou as minhas feridas. E foi aqui que eu recebi direção dos meus líderes, dos meus pastores. Aqui eu tenho experimentado a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Pai.
eu aprendi que a gente tem um Pai que derrama sobre as nossas vidas, mesmo apesar do nosso pouco. Para encerrar, quando tudo já estava fluindo, quando muito já havia sido derramado, Deus me surpreende com um novo começo. E Ele faz tudo de novo. O Emanuel, que está aqui, que é meu ex-marido e agora noivo, ele se converteu, reconhece Jesus como Senhor e Salvador, o que para mim parecia muito impossível, muito distante, mesmo sabendo Deus a quem eu sirvo. Foi por causa desse derramar sem cessar que hoje a gente pode glorificar o Senhor, que mês que vem é o nosso casamento. Então, o que eu quero deixar hoje é: entreguem. Simplesmente entreguem. Pode parecer que o que vocês têm é muito pouco. Para mim também parecia, até sexta-feira, quando o Orlando falou comigo, parecia muito pouco diante da grandeza do nosso Deus. Mas aí eu comecei a lembrar da viúva. Para ela também parecia pouquíssimo azeite. Mas foi a partir desse pouco que todas as vasilhas foram cheias. E eu sigo enchendo vasilhas. Que vocês também possam encher vasilhas. Confiem no derramar do Espírito Santo. Até que não haja mais vasilhas vazias. Eu finalizo dizendo que nós temos um Deus, nós temos um Pai, que não só resolve problemas, Ele devolve dignidade, Ele restaura histórias, e Ele faz transbordar. E é tudo para a honra e glória dEle. Amém. Karine, obrigado pela coragem de derramar mais um pouquinho desse óleo sobre nós. Eu sonhei com esse dia, que a nossa igreja poderia compartilhar casas vivas. Não um prédio vivo, gente. Casas vivas. Eu te agradeço por você compartilhar a sua história. Esse é só um começo da abundância que ainda se multiplicará. Isso é para você entender como a Karine se submeteu aos processos, que quando Deus estava fazendo essa coisa linda na vida dela, na vida do Emanuel, né? E aí mexe com todo mundo, né? Mexe com a família, mexe com os amigos, mexe com os pastores, aí começa aquela correria santa, né? Eu disse assim: não, vai começar do zero, vai começar de novo. Não é um recomeço, é um novo começo, sabe? Então ela entendeu que não é porque ela foi casada que ela voltaria como se fosse casada. Ela tinha que começar honrando a Deus como namorados, como noivos. Eles se meteram ao processo, gente. É para Jesus, tá? Isso aqui não tem nada a ver com regra. Não, isso aqui não é uma regra da Casa Viva. Porque tem gente que nem quer nem saber. Não pergunta a opinião, não é? E Deus é contigo, vai na paz, né? Se for líder, não. Se for líder, a gente chama para perto, né? Mas cada ovelha quer manter a distância que precisa, né? E a gente respeita. Eu louvo a Deus, porque cada semente de honra vai ser ainda mais tremendo. Deus te abençoe.